Eu costumo comparar o exercício a um remédio. Eu sempre falo isso aqui no canal. E por que eu faço tanto essa comparação? Porque em ambos os casos a gente vai precisar da dose certa para gerar o efeito desejado. E essa dose é sempre individual. E o que acontece quando essa dose de exercício é dada acima do ideal? Seria essa a definição de overtraining? Esse vai ser o tema desse vídeo, inclusive questionando essa definição. Será que tem só excesso de treinamento envolvido nesse processo? A gente vai ver que não. É um assunto muito importante, não só para quem trabalha com esporte, mas também para quem atende pacientes que têm comorbidades. Sim, eles também podem ter o overtraining. Se a gente souber identificar esses sinais precocemente, a gente consegue preservar a integridade dos nossos pacientes e atletas por um período muito maior. No caso dos atletas, é possível até prolongar a carreira deles quando isso é feito com certo cuidado. Então vem comigo para a gente se aprofundar nesse assunto. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glauci Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Se você também gosta de estudar exercícios terapêuticos, quer se manter atualizado, já faça um convite, seja membro do canal. Por um valorzinho simbólico você vai ter acesso a resumos, mapas mentais e vários outros benefícios. É só clicar nesse botão Seja Membro. Bom, vamos começar então definindo o que é o termo overtraining. Ele é definido como uma síndrome caracterizada pela fadiga, pelo baixo desempenho físico, e isso é precipitado por fatores de estresse, advindos ou não. Gravem muito bem, prestem muita atenção nesse trechinho, ou não, do treinamento físico, na ausência de recuperação adequada. Então, é um engano pensar que o overtraining está unicamente, exclusivamente ligado ao treinamento físico. Os fatores de estresse podem ou não vir do treinamento. A gente vai pensar num caldeirão, numa série de fatores nos quais o treinamento geralmente está presente, mas não é só ele. A gente tem que sempre pensar nesse indivíduo como um todo, no seu aspecto social, no seu aspecto psicológico, numa dimensão mais ampla. E considerar também que, além do treinamento geralmente estar em altas doses nesse indivíduo, ele também está sofrendo uma recuperação inadequada. E é aí que muita gente acaba negligenciando o overtraining, porque se você olhar somente para a planilha de treinamento ali, para a sua periodização, pode ser que você não enxergue o overtraining. Você fala, poxa, o volume está adequado, a intensidade está adequada, o tipo de exercício está tudo ajustado, mas esse indivíduo está descansando pouco. Então esse já é o primeiro ponto de atenção que a gente tem que desenvolver aqui quando a gente fala de overtraining. Esse é um ponto frequentemente negligenciado, a recuperação. E olha só que curioso, pode ser que o termo overtraining seja o mais famoso, mas nós temos vários outros sinônimos na literatura para se referir a essa mesma situação, incluindo, olha lá o primeiro, burnout. Burnout que é muito associado, né? Ele é totalmente associado a questões de trabalho, pode ser então considerado um sinônimo do overtraining. A gente tem outros como síndrome da fadiga crônica, overwork, overstrain, entre outros. Então, se você quer fazer uma busca numa base de dados, por exemplo, você quer se aprofundar sobre esse assunto, eu sugiro que você faça a busca usando todos esses termos, além do próprio termo overtraining. É importante falar aqui também que o overtraining é uma síndrome, e uma síndrome é sempre marcada por um conjunto grande de vários sinais e sintomas. Então, esse indivíduo não vai ser caracterizado somente pela fadiga. O overtraining também é entendido como um desequilíbrio entre recuperação e treinamento, competição e recuperação. A gente tem aí uma combinação bombástica que é um alto volume de treinamento com intensidade, isso sendo feito por muito tempo, associado a uma recuperação inadequada. Isso pode levar a uma má adaptação crônica e uma queda do desempenho físico desse praticante. Eu quero chamar atenção aqui para uma palavra que é a crônica, má adaptação crônica. O termo crônica refere-se a algo que se dá ao longo do tempo. Então,
O indivíduo que sofre com overtraining, isso é resultado de um processo a longo prazo. Não existe isso de, eu tive overtraining semana passada, hoje eu tô zerada, né? Isso vai se arrastando por muito tempo e pode ser algo negligenciado, pode ser que não seja percebido pelas pessoas que estão ali trabalhando com aquele indivíduo, o que pode tornar esse processo ainda mais preocupante. Nós temos, então, vários fatores, como eu falei, é uma síndrome, então a gente vai incluir aí nesse caldeirão fatores ocupacionais, sociais, educacionais, nutricionais, comorbidades, excesso de viagens. A gente vai pensar nesse fator, especialmente quando a gente fala de atletas, né, que estão a cada semana numa cidade ou às vezes até mesmo num país, lidando com o fuso horário, com questões das mais diversas, pressões psicológicas, patrocinadores, etc. No caso do paciente, a gente vai pensar principalmente nas comorbidades. Então, aquele nosso pacientinho que está fazendo exercício com a gente, muitas vezes ele é acometido por diabetes, por hipertensão arterial, obesidade, síndrome metabólica. Ele já tem uma idade avançada. A nossa forma de prescrever exercício para essa pessoa nesse contexto tem que ser muito cuidadosa. No caso do atleta, isso acaba sendo negligenciado porque, às vezes, ele é visto como um super-herói, né? Então, ele está sendo blindado com uma equipe de nutricionistas, de médicos, fisioterapeutas, ele tem treinadores, massagistas. Esse cara está sendo assistido por muitos profissionais, mas todos eles têm a sua parcela de responsabilidade de observar ali possíveis sinais iniciais de um overtraining, que muitas vezes começam de uma maneira muito sutil. As causas do overtraining são as mais diversas possíveis. Eu coloquei aqui algumas das mais comuns. Quando a gente fala de prevalência na literatura, isso varia bastante. Por quê? Deve-se considerar questões como a idade e o nível de condicionamento desse sujeito. Também quando a gente compara indivíduos profissionais, atletas profissionais de amadores, é totalmente diferente. Aquele cara que trabalha no escritório de segunda a sexta e domingo joga o seu futebolzinho, daquele que treina de segunda a segunda, né, que tem uma rotina, uma pressão muito diferenciada. Então, a literatura mostra uma faixa muito grande de prevalência aí, que pode ir de 10% até 65%. Quando eu falei na questão das comorbidades, a gente também tem que lembrar algumas doenças que promovem fadiga, que provocam fadiga no sujeito, como, por exemplo, hipotireoidismo, que é um problema bastante comum na atualidade, e anemia. E fazendo esse gancho da prevalência com as causas do overtraining, a gente vai observar em alguns estudos o relato de que o overtraining está muito ligado ao tipo de treinamento que é aplicado. Depende também dessa interação entre o volume e a intensidade, assim como do período da periodização do treinamento. Então, preparar bem o indivíduo consiste em maximizar esse desempenho atlético, minimizar o risco de lesão, o risco de fadiga, o que por consequência vai diminuir também o risco dele desenvolver overtraining. Nós sabemos que existem dois tipos de overtraining, é o overtraining simpático e o parasimpático. Se você já estudou fisiologia básica, sistema nervoso autônomo, você deve se lembrar que nós temos o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Se você tiver esses conceitos bem claros em mente, vai ficar muito fácil de você lembrar e entender a diferença entre esses dois tipos de overtraining. Bom, e o que é o overtraining simpático? Ele é caracterizado pela predominância da atividade simpática e ele é marcado por sinais como o aumento da frequência cardíaca de repouso, o aumento da pressão arterial. Esse indivíduo vai ter uma diminuição do apetite, perda de massa corporal, distúrbios do sono e irritabilidade. E a gente nota que o overtraining simpático acontece principalmente naqueles indivíduos que praticam atividades esportivas anaeróbias, especialmente naquelas em que força e velocidade são predominantes.
Eu coloquei o foguetinho ali pra gente associar, né? Então é aquele indivíduo que tá ligado no 220. Ele tá pilhado, ele tá fazendo um excesso de treino, com uma recuperação inadequada e sutilmente a gente começa a observar esses sinais. Se um paciente nessas condições, praticante de atividade de força, de velocidade, né? Ou seja, de potência muscular, ele tem a pressão arterial normal. De repente, nas aferições, nos atendimentos, você começa a perceber que essa pressão dele está alta. Ele não é um indivíduo hipertenso. Isso já é um pequeno sinal de alerta. Isso não fecha diagnóstico de overtraining, mas já é bom ficar de olho. Vale a pena a gente sempre investigar essas questões envolvendo sono, observar o comportamento do sujeito, fazer uma avaliação antropométrica, verificar a composição corporal, verificar a frequência cardíaca desse sujeito. Isso tem que fazer parte da nossa rotina. E aí, olha só que diferença, que contraste. O overtraining parasimpático, olha que calmaria desse macaquinho. A gente vai ter um indivíduo com queda da frequência cardíaca de repouso, queda da pressão arterial, muito sonolento, aquele indivíduo que está bocejando o dia inteiro, eventualmente com depressão, apatia, fadiga. Isso tudo então é resultante da queda da atividade simpática. Esse tipo de overtraining a gente vai ver mais naquelas condições em que a resistência cardiorrespiratória é predominante. E isso é causado pelo desequilíbrio da função autonômica. A gente vê então problemas ligados ao funcionamento do sistema nervoso central. E existe uma hipótese para explicar o overtraining parasimpático. Então, o que está acontecendo nesse indivíduo que está sofrendo o overtraining parasimpático? Existe uma hipótese de que existe uma diminuição da atividade intrínseca simpática, o que, por sua vez, levaria esse indivíduo a sofrer a fadiga central. Essa alteração pode estar ligada com um desequilíbrio de aminoácidos causado pela síndrome, com elevação cerebral dos níveis de fenilalanina, treonina e triptofano, com consequente aumento da produção de serotonina, que é um neurotransmissor ligado à fadiga central. E tudo isso, então, desencadearia todos aqueles sintomas que eu mencionei anteriormente. Para ficar mais didático, mais claro, eu montei essa tabelinha que está aqui e vai ficar disponível para download para os membros do canal. Então, se você ainda não é membro, não perca tempo. Aqui você acessa uma série de conteúdos e ainda pode fazer download dos PDFs, resumos e mapas mentais que eu faço aqui para vocês. Então, olha só, a tabelinha bem didática, bem direto ao ponto. No simpático, a gente tem excitabilidade, enquanto que no overtraining parasimpático, o indivíduo sofre com depressão. No simpático, aquele indivíduo está impaciente. No parasimpático, ele está mais inibido. No simpático, a gente tem a taquicardia predominante, enquanto que no parasimpático, bradicardia. A recuperação no indivíduo que sofre o overtraining parasimpático é mais rápida, enquanto que no simpático a recuperação se dá de uma maneira mais lenta. Em relação à massa corporal, a gente não vê alterações quando se trata de overtraining parasimpático. Já no indivíduo que sofre o simpático, ele sim tem uma perda de massa corporal. O que ambos os overtrainings apresentam em comum é justamente a queda do desempenho. Isso vai acontecer em todos os casos. Então lembra lá do sistema nervoso simpático e parasimpático. Isso vai te ajudar muito a saber diferenciar o overtraining simpático do parasimpático. Para a gente entender com mais profundidade o fenômeno do overtraining, a gente precisa retomar alguns conceitos de fisiologia do exercício. O treinamento físico consiste num processo no qual a gente coloca intencionalmente sobrecarga ao indivíduo a fim de romper a homeostase orgânica. Isso leva à fadiga aguda e, consequentemente, ao fenômeno da supercompensação. Depois, na fase de recuperação, esse indivíduo não só se recupera, como também ele sobe um degrau, ele melhora o seu desempenho físico. Então essa é a supercompensação acontecendo. A sobrecarga é fundamental para a gente induzir a respostas fisiológicas e morfológicas nesses indivíduos. Se você quiser se aprofundar nesse tema,
Tem vídeo aqui no canal falando sobre todos os princípios do treinamento físico. Tem vídeo falando só sobre as adaptações neuromusculares que acontecem, aquelas 12 semanas iniciais do treinamento. Tá tudo aqui explicadinho para vocês. E eu vou destacar aqui, não é o tema desse vídeo falar sobre os princípios especificamente, mas eu vou dar uma abordagem geral para a gente contextualizar. Alguns dos princípios que têm relação direta com o overtraining são o princípio da intensidade e do volume, que envolve também a frequência do exercício, o princípio da especificidade e o da reversibilidade. No caso do volume, por exemplo, a gente tem que ficar atento à duração desse exercício. Qual é o tempo de uma sessão de treinamento? Em relação à frequência, quantas vezes por semana essa pessoa está treinando ou está fazendo as suas sessões, seus atendimentos de fisioterapia? O princípio da especificidade também. Qual é o tipo de sobrecarga que está sendo utilizada? Quais músculos estão sendo envolvidos nessa atividade praticada? A gente também precisa ficar atento ao princípio da reversibilidade, que é a perda dessas adaptações que aconteceram nesse indivíduo. Se ficar muito tempo sem treinar, ela vai acontecer. Por isso que o atleta, até no período de férias, né, se ele pegar 30 dias, 40 dias de férias, sei lá, ele vai precisar manter um nível, ainda que seja mínimo, de treino. Nosso paciente também. Se você atender seu paciente em dezembro e ele retornar aos atendimentos somente em fevereiro, você vai ter que fazer todo um reajuste de prescrição de exercícios e vai voltar muitas casas no atendimento, né? Vai regredir bastante. Então, para a gente minimizar essas perdas, nesses períodos de férias, de descanso, né? Ele tem que fazer alguma atividade também para isso não ser tão impactante. Se isso for desconsiderado, a pessoa retorna de uma pausa, seja férias, seja uma recuperação de lesão, e você continua com aquela mesma prescrição de antigamente, isso também predispõe ao overtraining. Por isso a periodização, o planejamento são tão importantes, considerando o microciclo, o mesociclo e o macrociclo. Em cada uma dessas fases, desses ciclos, a intensidade da sobrecarga tem que ser ajustada adequadamente. As pausas também vão variar em cada um desses ciclos, sempre com cuidado de não ultrapassar o limite biológico desse sujeito. Portanto, o overtraining vai acontecer geralmente quando isso está desequilibrado, quando não há um planejamento ou quando esse planejamento é feito de uma maneira bagunçada, desorganizada. E se isso acontecer por um período prolongado, a chance de overtraining é ainda maior. Uma confusão que acontece com certa frequência é em relação aos termos fadiga e exaustão. Eles não significam a mesma coisa. Se você vai lá, um dia, faz o seu treino na academia. Isso pode te levar ao aumento da aptidão física, assim como também ao aumento da fadiga. E isso não é exaustão. Exaustão é marcada pela incapacidade de desempenho físico num certo nível de demanda energética. Geralmente, a fadiga está mais associada a questões crônicas e a exaustão está ligada a processos mais agudos. E o que isso tudo tem a ver com overtraining? No overtraining, a gente tem o indivíduo que sofre com a fadiga crônica. Ela tem caráter persistente. Aqui no slide eu coloquei algumas questões, então, para ajudar a fazer essa diferenciação. Na fadiga motora, nós temos fatores internos e externos que promovem uma resposta negativa do organismo. Enquanto que a exaustão tem essa definição que eu já apresentei a vocês e é marcada por um processo agudo. E é importante fazer um parênteses aqui, pessoal, para comentar que os fatores que levam cada pessoa à fadiga podem variar bastante. Por exemplo, a pessoa que trabalha com atividades de explosão, ela pode chegar a esse nível de fadiga em alguns segundos. Enquanto que o maratonista ou aqueles atletas praticantes de atividades de longa duração, eles podem começar a experimentar a fadiga só depois de horas de atividade. Em ambos os casos, a gente está falando de overtraining da mesma forma. E eu queria destacar aqui uma outra questão importante quando a gente fala da fadiga, quando diz sobre as alterações psicofisiológicas, porque a gente se coloca no lugar desse atleta ou desse paciente que está sofrendo o overtraining, a sua fadiga crônica. Ele pode, muitas vezes, até se questionar:
Isso pode trazer importantes alterações na sua autoestima, ele começa a duvidar da sua própria capacidade. A gente pensa, por exemplo, num atleta que vive daquilo. Tem um patrocinador, tem toda uma equipe, ele tem ali todo o suporte, mas ele fica inseguro em relação ao seu futuro. Fala, poxa, e se essa lesão aqui me deixar 6 meses parado? Será que não é o meu fim? Será que isso não vai levar ao fim da minha carreira? Será que patrocinador? Será que isso e aquilo? São várias questões ali muito complexas que podem levar esse indivíduo a sofrer impactos psicológicos muito negativos, muito autodepreciativos. Por isso é tão importante também pensar na questão multiprofissional. Eu vou falar mais pra frente ainda nesse vídeo sobre tratamento do overtraining, mas já dou um spoiler aqui que é muito importante pensar nessa abordagem multiprofissional. E o psicólogo do esporte, nesse caso, vai fazer esse papel de buscar não deixar essas questões psicológicas abalarem, diminuírem a autoconfiança, a segurança desse atleta em relação a ele mesmo. Então, para a gente deixar bem clara essa diferença entre fadiga e exaustão, a fadiga ela é crônica e persistente nesse indivíduo que está sofrendo overtraining e não é uma noite de sono que vai ajudar, não é ele bater um pratão lá, comer um monte de coisas lá, repor glicogênio, não é isso que vai resolver o problema do overtraining. A exaustão vai acontecer de uma maneira aguda e esse indivíduo se recupera. Pensando no não atleta, né? Numa pessoa normal. Então, uma pessoa que de repente decide fazer uma faxina em casa. Ela não tem um nível de atividade física alto, mas um dia ela fala, poxa, hoje eu vou limpar essa casa inteira, uma casa enorme. E aí ela coloca uma sobrecarga altíssima para o seu sistema neuromusculoesquelético. O que vai acontecer com essa pessoa ao final do dia? Ela vai estar exausta. Mas essa exaustão é um processo agudo. Naturalmente, ela vai se recuperar em alguns dias e tudo volta ao normal, teoricamente. Esse indivíduo que está sofrendo fadiga crônica persistente é um caso mais complexo, porque, como eu falei, não é uma noite de sono, não é uma boa alimentação ali, naquele momento, que vai remediar o problema dele. Eu não sei vocês, mas esse assunto fadiga para mim é fascinante. Tanto quando eu falo de pessoas que têm fibromialgia, que é uma doença na qual a fadiga é um dos principais sintomas. A fadiga é um fenômeno complexo que merece nosso estudo. Por isso eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto. Eu vou te indicar esse aqui que está destacado, que na capa eu já coloco ali fadiga muscular ou cardiopulmonar. E quais são os 8 sinais principais de fadiga que você deve estar atento? Bom, e agora eu quero apresentar um outro termo aqui no vídeo. A gente vai por partes para ser mais didático, né? Não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas nós vamos discutir sobre ele agora, fazendo um paralelo com o overtraining, que é o overreaching. É tudo em inglês, né, gente? Me desculpa, mas não tem um termo similar tão popular para colocar aqui. Então, por isso eu estou usando esses termos em inglês mesmo. Como a gente viu até agora, o overtraining se trata de uma situação na qual existe um treinamento intenso sem uma recuperação adequada. E esse é um processo patológico, não é normal acontecer isso. Já em relação ao overreaching, existe um processo que é funcional, que está relacionado ao treinamento intenso que esse indivíduo faz, com uma posterior recuperação adequada, funcional, é esperado, é fisiológico. Vamos entrar mais a fundo nesse assunto então. O overreaching é considerado uma parte essencial do treinamento físico. Você estressa positivamente o corpo para levar a um processo posterior de supercompensação. E isso lá na frente vai levar a uma melhora do desempenho. Se a gente comparar o overtraining com o overreaching, uma das principais diferenças se dá no intervalo de tempo necessário para a recuperação desse indivíduo. A recuperação do desempenho físico não está ligado ao tipo de treino que essa pessoa fez e nem é sobre quanto tempo esse estresse foi aplicado. A principal diferença entre esses dois eventos está justamente no intervalo de tempo para sua recuperação, que é justamente um dos pontos muitas vezes negligenciados,
esquecido, né? Nosso foco fica na intensidade, no volume do treinamento e a gente não se dá conta que essa pessoa está treinando todos os dias, não está dormindo adequadamente, não está fazendo as pausas que ela precisaria fazer. Então, se a pessoa faz um treino intenso, ela vai ter a sua resposta, vai ter as suas consequências, mas elas são agudas. E isso então caracteriza o overreaching funcional. Então, não é que não tem estresse no overreaching, tem também. Os fatores estressores estão em ambos os eventos. Em ambos os casos, a gente também vai ter diminuição da capacidade do desempenho físico. A diferença é que no overreaching, isso vai se dar por curtos intervalos de tempo. E a gente pode ter alguns sinais fisiológicos e psicológicos presentes também no overreaching. Então, para a gente reforçar e ficar bem claro, overreaching, sinais e sintomas transitórios. Uma das principais diferenças que ele tem em relação ao overtraining está ligado ao período de tempo em que esse indivíduo tem uma queda do desempenho. No overreaching, esse tempo é bem curtinho, no overtraining, esse período é bem maior. No estado de overtraining, na síndrome do overtraining, então a gente tem a diminuição do rendimento por longos períodos. Gente, eu sou professora, então faz parte da natureza do professor repetir. Por isso vocês vão ver que alguns termos são repetidos intencionalmente aqui para vocês, porque são assuntos mais importantes para a gente fixar. E quando a gente fala de períodos prolongados no overtraining, a gente está se referindo a semanas, meses e pode ser até mesmo por anos. Por isso que ele pode realmente impactar a saúde mental desse atleta, desse paciente, porque ele começa a se sentir improdutivo, inútil. Ele pode questionar as suas capacidades, enfim, isso pode impactar gravemente esse sujeito. Como eu falei, o overtraining é uma síndrome, é um problema sério que tem que ser visto por todos os profissionais que abordam esse paciente, esse atleta, e eu destaquei aqui alguns dos principais sinais e sintomas que são vistos na literatura. Então, o overtraining é marcado por queda do desempenho, essa é a manifestação mais visível, mas também ela está associada a uma alta percepção de fadiga pelo próprio sujeito. Também a gente nota uma grande desmotivação, falta de interesse, sem vontade de competir, de treinar, né? Ou no caso do paciente, ele começa a faltar demais nos atendimentos. Ele também vai apresentar uma incompetência para atividades, e aí eu estou me referindo a atividades que geralmente ele costumava exercer com qualidade, com dedicação, com excelência. De repente isso começa a decair e esse declínio pode ser sutil. Por isso que a gente tem que estar sempre atento a essas mudanças que vão acontecendo. E também o quadro de confusão mental pode ser visto nessas pessoas que sofrem com overtraining. Além disso, a gente também pode observar desequilíbrio emocional, mudanças no comportamento mesmo dessa pessoa, perda de libido, ansiedade, depressão. A gente sabe que esses dois problemas psiquiátricos, eles andam geralmente de mãos dadas. Irritabilidade, alterações do sono, dor muscular, muita transpiração. E isso cronicamente vai debilitar o sistema imune desse sujeito. Ou seja, a sua imunidade fica mais baixa, né? Falando num termo mais popular. E isso vai deixar essa pessoa predisposta a ficar doente com uma certa frequência. Então você vai ver que infecções vão acometer essa pessoa com uma certa frequência, é aquela pessoa que está sempre gripada, está sempre com alguma alergia atacada. Então tudo isso de uma maneira conjunta, né, chama a nossa atenção. Um fator desses isoladamente não é preocupante, mas se a gente começa a perceber que vários deles estão se manifestando nesse indivíduo, é importante fazer uma investigação mais profunda, procurar estabelecer uma conversa bem franca com esse paciente, com esse atleta, com esse indivíduo, para entender o que realmente está acontecendo. E diante de toda essa complexidade desse assunto e de toda a seriedade que ela nos pede, eu coloquei aqui algumas reflexões que me vieram à cabeça e eu também gostaria de dividir com vocês. Inclusive, se você quiser colocar nos comentários aqui o seu posicionamento, o que você pensa a respeito ou dividir sua experiência, vai ser muito bem-vindo. A questão que eu deixo aqui é:
como prescrever um plano de tratamento ou um programa de treinamento que resulte no desempenho máximo desse paciente ou desse atleta com risco mínimo de desenvolver o overtraining? Acho que essa é a pergunta de milhões, né? Porque não existe uma fórmula pronta, não existe uma única resposta para essa pergunta, mas se trata de uma reflexão, de um desafio que a gente tem no nosso dia a dia. Dos nossos atendimentos, para você que aborda atletas ou que pretende trabalhar com essa população. A gente fala muito de overtraining em atletas, mas pode acontecer no nosso paciente também. Eu tenho visto hoje alguns idosos, né, mulheres geralmente em sua maioria, que tem aquela agenda lotada. Então, assim, segunda é pilates, terça é tai chi, quarta é musculação, depois tem o hidro, depois eu faço corrida e já tenho uma rotina em casa muito ativa fisicamente também, cuida de neto, cuida de filho, faz compra, carrega peso. Então essa pessoa também pode sofrer de overtraining. E aí a gente tem que considerar, a gente tem que conhecer toda essa rotina, todo esse contexto desse indivíduo no momento em que a gente vai fazer essa prescrição. Se eu ficar ali só fechadinha, preocupada em força e amplitude de movimento que essa pessoa está apresentando, a chance de eu errar é muito maior. E no momento da prescrição, pensar em aspectos importantes como a intensidade, a frequência, a duração desse esforço, desse estresse que vai ser imposto ao sistema neuromuscular, ao repouso, que tem que ser muito bem cuidado. A gente viu aqui nessa aula o quanto o repouso é um fator predisponente ao overtraining e é deixado de lado. Então, você vai avaliar o seu paciente, você deseja que ele faça um treinamento de força com você 3 vezes por semana, tá? Mas você sabe o que ele tá fazendo nos outros 4 dias da semana que ele não tá com você? Será que ele não tá fazendo outros tipos de exercícios? Ele já não tá impondo outras sobrecargas que, quando se somarem ao seu treinamento, vão resultar numa dose elevada de estímulo? Por isso que a avaliação é um momento tão crucial. Por isso que é importante conhecer a vida toda desse indivíduo, desse atleta. Humildemente, eu penso que esse é o caminho para a gente buscar, tentar minimizar esse risco de lesões, de pausas, né, e de overtraining que podem acontecer nessas pessoas. Uma vez eu estava trabalhando numa empresa com atividades de ginástica laboral. E aí a gente estava conversando com os trabalhadores, né, e falando com eles sobre a importância de se fazer exercícios e tudo mais. E aí, conversando com um funcionário lá, isso me marcou, assim, me chamou a atenção, porque eu perguntei para ele se ele fazia exercício físico e ele me falou que não, né, vai na academia, faz pilates, tem algum tipo de treinamento? Não treino, não faço nada. E aí, depois, na conversa, desenrolando, ele me contou que ele vem para o trabalho de bicicleta, que nesse trajeto ele pedala por 1 hora. Ele faz 2 horas de bicicleta por dia, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Ou seja, ele não faz o exercício físico sistematizado, mas ele já tem um nível de atividade física bom. Então, para esse trabalhador que tem essa rotina, a prescrição tem que ser diferente daquele indivíduo que fica no escritório das 8 às 6 e para com o carro na porta e em casa é só controle remoto, liga para pedir comida, né? Ou seja, uma pessoa extremamente sedentária. Eu não posso colocar essas 2 pessoas para fazer exercício juntas, impondo a mesma intensidade, o mesmo volume de treinamento. E para a gente tratar o overtraining, já digo de antemão que é um grande desafio também. Inicialmente, a proposta consiste em oferecer repouso a esse indivíduo, encorajá-lo a fazer esse repouso, porque muitas vezes ele vai ser relutante em relação a isso também. O tratamento precisa ser multidisciplinar, porque são várias causas que levam ao overtraining. Então a gente tem que investigar e tratar com médico, com psicólogo, com fisioterapeuta, nutricionista, profissional de educação física. O repouso é recomendado, mas ele não pode se dar de uma forma prolongada. Então, essa retomada, ela deve ser feita gradualmente. Claro, com todo um
reajuste em relação a volume, intensidade, as pausas, sempre priorizando a integridade física, emocional desse indivíduo, desse paciente, desse atleta. E no caso dos atletas, né, que são aqueles que dependem da integridade do corpo para se manterem ativos, nós temos a preocupação adicional de preservar a carreira dele. Então, é importante pensar em estratégias que promovam essa recuperação mais rápida, ofertar suportes de todas as fontes possíveis e retomar essas atividades de uma maneira respeitosa. E quanto a nós, profissionais, nós precisamos conhecer o problema, por isso eu trouxe essa aula aqui e recomendo que você estude, leia mais artigos, materiais sobre esse tema, para que a gente possa identificar precocemente os sinais. Eu vou deixar aqui para os membros do canal esses slides da aula de hoje, assim como as referências utilizadas para produzir essa aula para vocês. Overtraining não é só preocupação de quem trabalha com atleta, gente, lembre-se sempre disso. Quem atende paciente, quem prescreve exercício físico, exercícios terapêuticos, também precisa conhecer esses sinais. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Te convido a assistir as playlists aqui do canal. A gente tem uma playlist sobre exercícios resistidos, temos sobre alongamento, fibromialgia, o básico do básico, que é uma playlist no qual eu falo sobre assuntos de anatomia, cinesiologia e outros temas básicos. Temos uma playlist só de biomecânica, um mini curso sobre esse tema. E se esse vídeo foi útil para você, já curte ele aqui e ativa as notificações para não perder nenhuma atualização do canal. Um grande abraço e até a próxima!